Fala desenhista, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Magno Solari, que é a minha escola de desenho. E aqui tá um pouco já explicadinho aqui, fica mais fácil para você. E para que a gente usa essa linha rabiscada? Pensa aí. Esse tipo de linha aqui, gente, ele ajuda a desenvolver sua coordenação e a sua motora e melhorar o seu traço também. Aí nós temos a linha contínua. A linha contínua, sim, essa vai trabalhar outra questão, não é o seu traço aqui, tá? Grossa e terminar ela mais fina, né? E daí a gente vai ter aquele controle de pressão. E o controle de pressão, principalmente para técnicas que não são rígidas como o lápis, né? Mas quando são maleáveis como os pincéis. Bom, segundo fundamento, e simplifique em formas básicas, que são elas o círculo, né? Quando a gente ainda está na pré-escola ali, né? Tem o losango também, que às vezes o pessoal não lembra, e tem esse que na maioria das vezes o pessoal esquece, que é tentar transformar tudo em formas básicas. Vou fazer um exemplo aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó. Vou fazer um retângulo, a gente simplifica e fica mais fácil de entender. Porque às vezes a gente olha um objeto nas formas básicas, que essa é a função dela. Ajudar a gente a entender a essência do... Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é uma linha na diagonal. Então, eu vou ter um ponto de fuga aqui e um outro ponto de fuga aqui. E vou, ó, começar a fazer a ligação nestes pontos de fuga. A partir daqui, ó, eu já tenho espaço e já tenho aqui, ó, algumas marcações importantes para eu criar aqui, ó, seria um cubo aqui, né? Mas que eu também posso transformar em, por exemplo, aqui, ó, apontando para o ponto de fuga, vou criar aqui um estabelecimento, né? Vou colocar aqui em cima uma placa, vamos colocar uma marca qualquer aqui, para ficar mais fácil de identificar. Aqui eu vou fazer uma janela. Linhas em diagonal sempre vão para o ponto de fuga. Vou colocar uma janela aqui. E vou fazer uma calçada nesta parte aqui de fora, apontando sempre para o ponto de fuga. E essas linhas aqui também, ó, todas elas têm que estar apontando para o ponto de fuga. Aqui eu tenho o ponto de fuga 1, aqui o 2. As diagonais que estão do lado do 2 vão apontar para o 1. Ó. E aqui eu tenho uma pequena explicaçãozinha sobre perspectiva, mas é isso, né? Quando a gente fala em perspectiva, a gente fala em fazer algo que é 2D parecer 3D, né? Porque ele vai ter profundidade. E isso é o estudo de perspectiva. Bom, pessoal, vamos para o quarto fundamento, então, que é luz e sombra. E para isso eu passei uma base aqui, tá? Porque isso serve para o que eu vou explicar agora para vocês. Tudo que tem uma base, nós vamos trabalhar em cima da base a sombra e a luz, tá? Então, são três coisas importantes: base, sombra e luz. Tem uma base aqui, a base sempre vai ser um tom médio, tá? Não vai ser tipo muito escuro e nem muito claro, porque senão eu não consigo marcar luz e sombra, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em qualquer superfície que a gente vai sombrear, né? Preciso ter a sombra própria, que é a sombra do objeto. Vamos entender que isso aqui é uma esfera, então vou colocar uma luz vindo daqui, né? E vai fazer uma sombra aqui no oposto da luz, sempre vai ser a sombra. Então, ó, eu vou pintar aqui e vamos chamar esta sombra aqui, ó, de sombra própria, porque é própria do objeto mesmo, tá? Não tem nada projetando ela aqui. Senão a gente chamaria ela de sombra projetada, que é o que nós vamos fazer depois de marcar essa sombra própria aqui, ó. Ó, não precisa ter degradê nem nada, que é só para vocês entenderem mesmo. Fiz essa sombra própria, nós vamos para a sombra projetada, que é a sombra que essa esfera vai fazer em uma outra superfície aqui e marcar a forma dela. Obviamente que distorcido, mas vai acabar marcando. Percebam que tem um lado maior aqui dessa sombra porque a luz está vindo da diagonal. Então, esse outro lado aqui oposto da luz vai ser maior também.
Então eu marco a sombra projetada aqui, ó, o que vai dar uma naturalidade a mais no meu objeto. Já não é mais somente um círculo, ele acaba virando realmente uma esfera, porque a gente consegue entender as formas e o volume, né, que a sombra vai marcando. Então nós temos aqui a base e temos a sombra. Vamos marcar agora vou pegar um vermelho aqui, para a gente marcar a luz, né? Porque aqui nós temos uma luz direta batendo no objeto, então eu vou marcar em vermelho só para vocês entenderem que aqui seria a luz, tá? Aqui é a luz direta, ó. Então eu tenho este espaço aqui, a luz batendo diretamente, tá? Então vai ser a parte mais clara, aqui a parte média, a parte escura. E também tenho a luz indireta, que é a luz que bate aqui, dá a volta no objeto e ainda faz um recorte de luz aqui assim, ó. Eu não sei se vocês já perceberam em alguns desenhos, principalmente em desenhos cyberpunk, tem uma luz colorida, assim, que a gente chama de backlight, né? Às vezes é uma luz indireta. E principalmente também se o objeto está sendo iluminado por mais de um foco de luz, né? Vai ter recortes de luz assim, que a gente chama de luz indireta, tá bom? Então o que vale ressaltar aqui, nós temos que fazer a base, temos que fazer a sombra própria, sombra projetada, luz direta e luz indireta. Isso é o básico que você precisa saber deste fundamento tão importante. Bom, pessoal, então agora a gente chegou no quinto fundamento, que é o fundamento das cores, tá? Aqui tem um universo gigantesco que a gente pode estudar, tem a teoria das cores, tem a psicologia das cores, tá? Hoje eu vou dar uma pincelada em teoria das cores, algo bem rápido, mas bem explicativo para você não ter dúvida entre cores primárias, secundárias, terciárias e neutras. Bom, eu vou começar mostrando aqui as primárias, tá? Para quem não sabe ainda, as primárias são aquelas cores que você não consegue fazer através de mistura. Então, são as cores primordiais, né? São as cores que realmente são primárias. Através da mistura delas que acontece todas as outras. Então, o azul, o amarelo e o vermelho são as cores primárias. Coisa que eu acho que acredito sim que vocês já sabem sobre isso. E depois, se eu misturar uma cor primária com outra, vai nascer uma cor secundária. Por exemplo, se eu misturar o azul com o amarelo, vai vir o verde. Se eu misturar o azul com o vermelho, vai vir o roxo. E se eu misturar o amarelo com o vermelho, vai vir o laranja. Então, nós temos 3 cores primárias e 3 secundárias. Além dessas, nós temos as cores terciárias, né, que é a mistura de uma primária com uma secundária. Então, por exemplo, se eu misturar o azul com o verde, vou ter aqui o verde azulado. Então, o verde azulado é uma cor terciária. Se eu misturar o azul com o roxo, eu vou ter o azul arroxeado ou o roxo azulado, que é essa cor aqui. O amarelo com o verde, vou ter aqui, ó, o verde limão ou amarelo limão, depende da quantidade que você colocar de cada um. Se eu misturar o amarelo com o laranja, eu vou ter o amarelo alaranjado, né? Ou o laranja amarelado, vai depender de como você quer chamar. E se eu misturar o vermelho com o roxo, eu vou ter aqui, ó, o vermelho arroxeado ou o roxo avermelhado. Se eu misturar o vermelho com o laranja, eu vou ter um vermelho alaranjado ou um laranja avermelhado. Bom, pessoal, mas está faltando uma cor aqui ainda, no meio de tantas cores aqui, não sei se vocês perceberam qual é, que é essa cor aqui, ó, o marrom. O marrom, ele nasce da mistura de 2 cores complementares, que no espectro aqui, ó, de cores, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, são as cores que a gente chama de cores opostas. Quando eu tenho 2 cores opostas, acaba dando marrom. Vamos usar aqui um exemplo para vocês verem. Se eu pegar o azul mais o laranja, que é uma cor primária mais uma secundária, eu vou ter o marrom. Se eu pegar o amarelo mais o roxo, vai dar marrom também. E se eu pegar o vermelho com o verde, vai dar marrom também. E na escola, às vezes, a gente só aprende que o verde com o vermelho que dá marrom. Vão dar marrons em diferentes tonalidades, mas
uma cor primária com a secundária, você também pode chegar no marrom, mesmo que você não tenha somente o verde e o vermelho, tá bom? E para finalizar aqui, nós temos as cores neutras, né? Que são essas 3 cores aqui, ó. O cinza, deixa eu encostar esse aqui, o cinza, o preto e o branco, né? Lembrando que quando você quer deixar uma cor mais opaca, né? A gente acaba colocando o cinza, quer escurecer uma cor, a gente vai usar o preto, e quando a gente quer cores em tons pastéis, a gente usa o branco, tá bom? Então, isso acho que é o básico que você precisa saber do fundamento de cores, que é o 5º fundamento, tá bom? Bom, pessoal, agora nós estamos chegando aqui no 6º fundamento, que é de anatomia, né? É um fundamento que pega muita gente aí, que eu sei que a maioria gosta de criar personagens e tem muita dificuldade na hora de, né, usar a anatomia, né? De fazer anatomia. Bom, o que a gente precisa aprender aqui em anatomia, primeiro é proporção, tá? Uma coisa importante de você saber que, assim, ó, nada de começar a desenhar anatomia em perspectiva, em poses muito milaborantes, se você não sabe nem a construção de um corpo. E a coisa mais simples que você precisa entender é a proporção, tá? Vamos entender que o corpo se divide em 2 partes, tá? A perna tem o tamanho do tronco e da cabeça, isso é uma coisa importante você saber. Tronco mais cabeça vai dar o tamanho da perna. Depois disso daqui, nós vamos usar a cabeça como unidade de medida para estabelecer a proporção, determinar a proporção do nosso personagem. Por exemplo, aqui eu tenho a cabeça dele deste tamanho aqui, ó. Então eu sei que aqui, ó, dá 1, aqui vai dar 2, 3 e aqui 4. Este personagem, ele tem a proporção de 4 cabeças. Então, ó, proporção. A dele é de 4 cabeças. E outra coisa que a gente precisa entender é que o desenho, ele não pode nascer pronto. Lembra que a gente usou aqui, ó, as formas para determinar um objeto? Simplificar esse objeto? A gente vai usar novamente o fundamento das formas dentro do fundamento de anatomia. Então a gente usa uma coisa que a gente chama de axis, que é aquele bonequinho de palito que todo mundo fazia na escola, né? Só que aqui ele já é mais intuitivo assim para a gente fazer a anatomia, né? Já é mais determinado para isso. Nós vamos usar aqui, ó, um quadrado, um triângulo, um círculo, um oval e 2 triângulos e 2 quadradinhos aqui para fazer esse axis. Axis é a estrutura do boneco de palito. Depois que eu marco o axis, aqui tem umas bolinhas, ó, que são as articulações, para eu saber aonde que vão ser as dobras, né? As partes do corpo que dobra. Fiz o axis, eu vou passar para a blocagem, aonde eu vou dar o volume que eu preciso para a anatomia do corpo. Então, isso vai ajudar o seu personagem a ficar mais natural e você conseguir o volume que você quer para ele. Então, se você não consegue fazer uma anatomia assim, em pé, com os braços abertos, numa posição vitruviana bem simples, nada de começar a fazer poses mirabolantes, que realmente você não vai conseguir entender as partes do corpo que a gente precisa fazer. E quando eu falo partes do corpo, não quer dizer que você precisa saber o nome de cada membro aqui do corpo, de cada parte ou músculo. A gente só precisa entender como que fica o aspecto visual. E depois que a gente faz isso daqui que a gente chama de blocagem, ó, este em vermelho é o axis e este em azul aqui é a blocagem, tá? Depois de feita a blocagem, aí sim você pode começar, ó, a jogar o rascunho aqui do seu personagem e colocar roupa, né, toda essa parte do figurino. Mas isso é um processo que a gente tem que vir aos poucos. Se a gente pular a etapa, tem gente que já começa desenhando a roupa, não faz nenhum tipo de marcação. Então, simplesmente está estudando a anatomia de forma errada, tá bom? Aí depois as pessoas não entendem por que não evolui. E eu quero mostrar para vocês nesse vídeo a importância dos fundamentos, né? Lembrando que aqui, ó, é um simples, é uma base mega ultra power simples dos fundamentos, né? Dá para você pegar e estudar cada um desses daqui separadamente
E, lógico, vai demorar muito mais, mas você vai se aprofundar. Então, vale ressaltar você entender o que é proporção, axis e blocagem, tá? Para depois você fazer o acabamento e depois fazer poses mais extravagantes. Bom, chegamos ao último fundamento, tá? Que é o de composição, e aqui a gente vai entender como que a gente distribui os elementos. Para esta folha aqui, ó, foi pensado numa composição para eu conseguir colocar cada coisa no seu lugar e explicar para vocês. Isso vale para história em quadrinho, para eu desenhar cenário, vale para eu fazer de repente uma caricatura, vale para muita coisa. Principalmente quem mexe com artes gráficas sabe a importância de entender sobre composição. E nós precisamos entender também sobre enquadramento. Eu vou fazer um retângulo aqui, ó, para ficar mais fácil de explicar algumas questões aqui, ó. O enquadramento é a distribuição que eu vou fazer sobre cada elemento que vai estar na minha obra, tá? E tem uma outra coisa que eu acho importante, que é a hierarquia. Quando eu vou fazer uma obra, vamos colocar uma pintura que fica mais fácil, eu preciso entender a importância de cada coisa dentro do espaço que eu tenho, tá? E também se eu quero algo simétrico ou assimétrico. Simétrico é quando tem um equilíbrio dos dois lados, não precisa necessariamente, em composição, ser idêntico, tá? Por exemplo, vou fazer uma rua, as casas que tem que estar do lado direito vai estar do lado esquerdo. Não é isso, precisa ter um equilíbrio, aí a gente chama de simetria na composição. Vamos pôr na prática aqui. Eu vou fazer aqui uma paisagem. Nessa paisagem vai ter um barco, vai ter montanhas, nuvens e pássaros. E vou colocar aqui também no cantinho aqui, vai ter uma lua, tá? Então, vamos colocar por ordem da hierarquia aqui. O que eu quero destacar? Neste caso, eu vou querer destacar o barco. Então, eu vou colocar o barco como, na hierarquia dos elementos, ele vai ser o principal. Depois, eu vou destacar aqui a lua. Eu quero que a lua seja algo importante também. 3 montanhas, 4 nuvens, 5 pássaros. Então, percebe que eu vou ter que levar o olhar de quem vai observar isso aqui, fazendo que ele persiga nesta ordem de hierarquia. Uma composição bem feita seria dessa forma, tá? Então eu vou começar colocando aqui o barco. Eu quero destacar, mas eu não quero simétrico, eu quero assimétrico. Então eu vou começar colocando um barquinho aqui, ó. Vou colocar como se fosse aquelas velas, né? Lembrando que é só um estudo, tá? Não se apeguem muito nessas primeiras formas. Ó, quero chamar a atenção para o barquinho. Então, na hierarquia ele é o principal, né? Depois vai ser a lua. Então eu vou colocar aqui, ó. Não vou colocar a lua cheia, porque senão fica muito parecendo um sol, né? Vou desenhar uma lua aqui bem destacada. 3. Montanha. Então eu vou fazer uma montanha aqui atrás, ó, mas nada que chame tanta atenção. Aí já dá uma impressão que ele tá numa ilha, né? Ao redor, pelo menos, de algumas ilhas, montanhas. Vou marcar aqui. E vamos lá, 4 nuvens. Então eu vou fazer umas nuvens, aquelas nuvens da noite, né? Que é mais esticadinha assim, ó. Pode estar até passando de repente aqui, ó, em cima da lua. E por último, pássaros, né? Pode ser que pássaro à noite fique meio nada a ver, né? Mas já que tá, e fique. Então, ó, vamos lá, novamente. Barco, lua, depois as montanhas aqui atrás, nuvens e pássaro. Percebe como que tem, né, todo um circuito que a gente vai fazendo? Isso é um trabalho bem feito de composição, tá? E lembrando, né? Dê uma recapitulada. Sempre que você não estiver entendendo alguma coisa, volta nos fundamentos. Se aprofunde nos fundamentos, que eu tenho certeza que vocês vão ficar
uns desenhistas muito melhores do que são hoje, tá? Cada vez que eu volto nos fundamentos eu entendo mais coisas e é uma parte teórica muito importante na vida de cada desenhista. Talvez isso daqui seja o grande ponto que separa os grandes dos mais ou menos, tá bom? Lembrando que só estudar fundamento também, sem a prática, acaba não adiantando, né? Então, ter um equilíbrio é bom sempre, em tudo na vida. Bom, pessoal, esses são os 7 fundamentos, então espero que vocês tenham entendido, assim, lógico que é um vídeo mais rápido, tá? Se vocês quiserem algo mais aprofundado, coloca nos comentários que eu posso explicar melhor cada um deles, né? Vocês viram que tem um universo dentro de cada item ali, de cada fundamento. Então, se vocês quiserem uma segunda parte, um vídeo mais detalhado, coloca nos comentários para eu poder produzir esse vídeo. E para você que chegou até o final do vídeo aqui, é novo por aqui, já desce e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Para você que já é de casa, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito o canal a ganhar relevância. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou treinar um pouquinho de desenho, aproveitar que eu estudei aqui os fundamentos junto com vocês. E espero que vocês façam o mesmo, porque afinal tudo começa com um desenho. Valeu!